A gestão de projetos no Ministério com Crianças. Quando a gente vai pensar no Ministério com Crianças, a gente nunca pode pensar pequeno. É um negócio que dá muito trabalho, é muito abrangente, e demanda muito, muito de nós, muito do tempo, muito do esforço, muito de capacidades, habilidades, muito de gestão de pessoas, de recursos, de tempo. Eu não tinha ideia do trabalho que dava um ministério com crianças até que eu caísse aqui, não é? Tem 15 anos que eu trabalho liderando o ministério com crianças na igreja. Então, o que eu falo para vocês não é só fruto de uma pesquisa, mas é baseado numa vivência. E às vezes eu acho que eu sou prática demais, eu falo muito assim da realidade e eu mesmo me cobro, falo, Flávia, traz mais embasamento teórico, científico, não é? Mas é que às vezes a gente fica com uma fala muito romântica do ministério com crianças versus aquela outra fala, é difícil achar gente que trabalha, não tem equipe, e aí eu fico querendo achar o equilíbrio disso para servir aos meus irmãos que estão nesse ministério comigo por chamado de Deus, que é o nosso caso, não é verdade? Então, ele tem 3 direções muito claras. Quem trabalha no ministério com crianças trabalha com a criança, trabalha com a família da criança e trabalha com o líder, né? Aquela pessoa que soma com a gente na nossa equipe, faz dupla com a gente, trio com a gente, que entra na escala com a gente, que é o nosso líder ou o nosso liderado. Como a gente está falando com o tema de gestão, eu vou pensar que são os nossos liderados, tá bom? Então, essas 3 direções básicas que a gente trabalha na gestão de projetos no Ministério com Crianças. Então, a gente vai falar de cada um pouquinho. Primeiro, a gente vai falar da criança. Para as 3 abordagens, a criança, a família e o líder da criança, nós temos também 3 caminhos, que é a gestão do tempo, a gestão dos recursos e a gestão das parcerias. Aqui está o esqueleto da nossa aula de hoje, tá? A gente vai falar da criança, da família e do líder de crianças, são as direções do nosso ministério, e a gente vai falar sobre essas 3 direções, com a abordagem da gestão, do tempo, dos recursos e das pessoas, das parcerias. A gestão do tempo. A Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas, há um tempo certo para todas as coisas. É um recurso que eu uso com os meus filhos pequenos. Eles querem fazer só o que dá prazer a todo tempo. Eu falo, filho, tem um tempo para cada coisa. Então ele precisa entender que às vezes ele vai fazer aquilo que é preciso e não só aquilo que ele quer, não é? A Bíblia nos ensina isso. Quando a gente fala no investimento na formação do indivíduo, a gente está falando dos primeiros anos da existência desse indivíduo, dessa criança. Então, não é cedo demais para a gente investir na criança. Tudo que a gente tem de conhecimento bíblico, conhecimento de vida, conhecimento de habilidade, de formação do caráter, é muito claro e certo, porque a ciência já provou que essas coisas elas são agrupadas, formadas e consolidadas na infância, né? Até 7 anos, formação do caráter, até 9 anos, formação de conceitos de vida espiritual, até 5 anos, noções básicas de respeito, certo e errado. Então, a ciência prova isso. O que faz com que a gente tenha uma motivação muito urgente para levar Jesus para o coração das nossas crianças, para colocar as escrituras como sendo a fonte desses meninos e a vida devocional como sendo prática habitual dessas crianças. Então, a gente dá ferramenta para a família, a gente incentiva a criança e a gente sabe da urgência, porque não é cedo demais. Tempo para ensinar é infância, melhor tempo. Então, pensando na gestão desse tempo, do nosso tempo enquanto ministros, enquanto líderes e gestores do Ministério com Crianças, na hora de fazer um projeto, a gente vai pensar primeiro no planejamento. E é muito comum a gente ver as pessoas querendo pular fases na gestão de projetos e pular essa fase de respeitar o tempo de cada coisa. Quando você vai fazer um planejamento, você precisa primeiro pesquisar,
Depois que você pesquisa, você tem que silenciar para você refletir e, a partir disso, construir. Essas etapas do planejamento, elas vão ajudar a gente a ter uma direção, um norte mais certo e a gente errar menos. Eu acho que a gente sempre erra, mas a gente precisa errar o mínimo possível. Então, a parte do planejamento, ela exige tempo. A gente precisa observar as realidades e agir com paciência. As pessoas são diferentes e as realidades das pessoas são diferentes, as igrejas são diferentes, os bairros de uma mesma cidade, as famílias têm visões diferentes, condições diferentes. Então, a gente precisa muito, na hora do planejamento, considerar isso tudo para a gente oferecer um projeto que seja viável, né? A gente não oferece um projeto já achando que ele vai cair. Não, a gente oferece crendo que ele vai dar certo, porque a gente fez uma pesquisa, um planejamento, a gente observou, a gente refletiu e a gente construiu tijolinho por tijolinho. Então, essas coisas levam tempo, tá? E a sabedoria de Deus é algo que precisa reger o nosso coração. Tem muita gente que tem muita técnica para construir um projeto para o Ministério com Crianças. Faz aquele documento enorme, aquele tanto de página. Eu admiro, eu acho bacana, mas até quando ou até que ponto aquilo ali foi baseado numa pesquisa meramente humana, puramente humana, não é? Ou se a gente levou um tempo para orar, para buscar a Deus, antes de apresentar aquilo, porque o Senhor molda a gente, Ele inclina o nosso coração, o Senhor inclina os nossos pensamentos, organiza a gente aqui dentro para a gente fazer as coisas para Ele, para a gente ser e fazer para Ele mesmo. Então, o tempo para buscar a Deus na hora de fazer um planejamento de um projeto também é muito importante. O Ministério com Crianças, ele consome energia, a gente tem que ter um pique, não é, para estar liderando equipes, lidando com famílias e influenciando crianças, pastoreando crianças. Então, ele consome muita energia ali, na linha de frente, enquanto você está trabalhando. E poucas pessoas conseguem enxergar o tanto que ele consome de energia e tempo antes disso acontecer. Eu acho que talvez quem tenha uma melhor visão aproximada disso são os professores da rede da educação, seja da rede privada ou da rede pública. Eles conseguem ter uma pequena noção disso, do trabalho com crianças na igreja. Por quê? Porque trabalha antes, durante e depois, não é? Acontece que na igreja a gente ainda tem, eu vou chamar de agravante, a gente tem não vou falar agravante, uma característica peculiar. Porque quando você está trabalhando para uma instituição de educação, uma escola, uma creche, você tem seu horário de trabalho. Mas geralmente quando a gente trabalha na igreja, você vai acudir pessoas dia, noite, madrugada, né? Você vai fazer porque você está fazendo para o Senhor. Então, assim, é um negócio que demanda muita energia, mesmo, e tem. Então, uma coisa que é importante para a gente, considerando esse cenário, é a antecedência. Você sempre estar lá na frente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já estou lá em dezembro. Eu já estou montando o Natal das crianças. Eu já passei pela campanha de missões nacionais, eu já passei pelo mês de outubro, que é o mês das crianças, eu já passei por novembro, que é o mês da música. Eu já estou lá em dezembro. Essa antecedência é o que me ajuda muito. Nos ajuda muito trabalhar com antecedência. Antes que o mês feche, vamos supor, antes de julho fechar, todo o material de agosto dos professores, as lições, as atividades, as dinâmicas, os recursos visuais, a escala do mês de agosto, ela já estava lá, à disposição da equipe. Então, essa antecedência, eu diria para vocês que é uma, uma vantagem para a gente usar desse recurso no Ministério com Crianças, porque vem depois a carga do dia a dia. E se você ainda tiver essa carga também, você vai se sentir sobrecarregada, né? Então, a antecedência te ajuda a distribuir a carga, a delegar tarefas, a definir papéis e andar em partilha com a sua equipe, tá bom? Deus nos chama para ser e fazer, mas primeiro ser. Então, a gente precisa muito ter um tempo para cuidar da nossa vida
devocional, para cuidar da nossa saúde, para cuidar da nossa família, para cuidar da nossa casa e também cuidar do ministério que Deus tem nos confiado. Nós terminamos de realizar uma EBF aqui semana passada. E na nossa última reunião geral, eu chamei as meninas, que eram coordenadores de equipes, chamei as mulheres das equipes delas e falei, gente, coloca o almoço antecipado dos 4 dias da EBF, congela alguma coisa, deixa pré-preparado, lava toda a roupa, guarda toda a roupa, deixa a sua casa limpa para você vir para a EBF 4 dias servir ao Senhor com tranquilidade. Nós temos homens aqui na sala ou só meninas? Tem algum homem? Não, né? Só meninas. Então eu vou falar também com vocês o que eu falei com elas. Façam o dever de casa com o marido de vocês, porque vocês precisam estar bem para ministrar ao Senhor. Então, essa antecedência, esse planejamento, esse preparo, ele faz com que a gente consiga equilibrar tudo de forma saudável, que o nosso emocional esteja saudável, que a gente consiga parar de manhã para orar e ler a Bíblia, ou quem tem o hábito de fazer isso à noite, não é? Você não fica naquela afobação, naquela correria, atropelando as coisas e as coisas te atropelando. Então, primeiro a gente cuida da gente, a gente cuida da nossa casa, a gente cuida da nossa família, e a gente consegue fazer isso, porque Deus nos deu essa habilidade, Deus deu isso para a mulher. Deus dotou a gente disso. Aí cada uma vai fazer do seu jeitinho, conforme a sua realidade, mas consegue. E aí a gente vai servir ao Senhor, a nossa família apoia a gente, o nosso marido vai com a gente, a nossa cabeça tá boa, porque tem comidinha lá, a roupa tá lavada, a casa tá limpinha. Essas coisas são pequenas, mas elas fazem a diferença se a gente quer ser boa gestora do nosso tempo, tá bom? Vamos parar de falar do tempo, vamos falar de recursos agora. Na gestão de recursos, eu gosto muito de pensar nesse versículo de Filipenses. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tendo pouco ou tendo muito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo fala de contentamento, não é? Paulo fala sobre saber viver, saber gerir a sua existência com aquilo que Deus tem dado. A gestão de recursos, ela é uma tentação para nós, porque a gente começa a pensar no que a gente não tem, antes mesmo de considerar o que a gente tem. Vocês lembram da história da viúva, não é? O que que você tem? E ela tinha um pouquinho de coisa em casa. Ela tinha um restinho de farinha, um restinho de azeite, não é? E ela considerou que ela tinha. Era pouco, ela sabia que não dava para sobreviver, não alimentava sua família, não sustentava, mas ela considerou que ela tinha. Então, o que que você tem aí no ministério que Deus te chamou para servir? Porque Deus vai usar o que você tem. Deus vai usar o que nós temos. Para alimentar uma multidão, 5 pães e 2 peixinhos jamais seriam suficientes. Mas quando Jesus perguntou, um discípulo falou para Jesus: tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Esse menino apresentou o que ele tinha. Ele poderia ter pensado assim: nossa, o que eu tenho não dá para alimentar ninguém aqui, não é? Só a mim, então eu vou comer escondido. Ele ofereceu, e daquilo que ele ofereceu, o Senhor fez o milagre e multiplicou. É preciso que a gente faça um levantamento do que a gente tem e olhe com contentamento para o que a gente tem e com fé, né? Porque onde tem amor, tem tudo. E mesmo que seja simples, tendo amor, vai imprimir ali a graça e a misericórdia de Deus. O que você tem? Então, eu vejo muita gente falando assim: ah, a gente não tem um ministério com crianças legal, não, porque não tem uma sala própria, porque não tem ar-condicionado, porque a gente não tem dinheiro, porque a gente não tem recursos, é muito difícil. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um levantamento daquilo que a gente tem e apresentar isso ao Senhor e deixar que o Senhor faça o milagre.
com contentamento, com fé. Senhor, nós temos uma sala sem cadeira, sem mesa, sem armário. O que que a gente vai fazer? A gente vai botar essa sala cheirosa, limpinha, arejada, e as crianças vão sentir o amor da gente, de Deus ali. E Deus vai pegar só essa sala e vai derramar a glória dele ali de um jeito que muitas salas multi-equipadas talvez nunca experimentaram. Eu creio sim, gente. Nosso Deus, ele não depende daquilo que a gente tem de recurso. Ele usa o que ele quer, do jeito que ele quer. E às vezes ele nem usa o que a gente tem, ele surpreende a gente, porque ele é Deus. Então, nosso coração precisa ter contentamento. Eu, igual Paulo falou, eu sei viver, aprendi a viver com pouco ou com muito. Meu olho está no Senhor e eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Agora, depois que você fez um levantamento do que você tem, na gestão de recursos, a gente começa a fazer uma diferenciação entre o que você precisa e o que você deseja. Então tá, o que que você precisa? Você vai registrar essas necessidades. De preferência num papel ou no seu bloco de notas aí no celular, no computador, para você ter isso visível na sua frente. Você vai compartilhar com a liderança da sua igreja o que que você precisa, não exigindo nada, não marcando tempo para nada, mas como uma maneira de identificar e direcionar possíveis investimentos da liderança da igreja, ou que a igreja consiga vislumbrar isso junto com você. Então, com a autorização da liderança ou através da liderança, você também pode compartilhar essas necessidades com pessoas certas, não é? A gente sabe que tem gente que tem o dom da contribuição, isso é bíblico. Na lista de dons tem o dom da oferta, tem o dom de contribuição. Tem gente na nossa igreja que tem esse dom. E você vai poder compartilhar isso com essa pessoa com o consentimento do seu pastor, né? E aí você vai organizar por prioridade essas demandas. E em seguida, você pode também prever prazos. Isso aqui eu consigo fazer a curto prazo, isso aqui eu consigo fazer a médio prazo, isso aqui é a longo prazo. Então, um exemplo para vocês entenderem. Quando eu cheguei no Ministério com Crianças aqui, há 4 anos e meio atrás, a primeira coisa que eu fiz foi esse levantamento do que tinha. Depois, eu comecei a observar aquilo que a gente precisava. Depois, eu fiz uma lista daquilo que eu desejava. Aquilo que eu precisava de emergencial era uma mobília adequada para crianças pequenas. Eu retirei toda a mobília grande e as crianças ficaram sentadas em colchãozinho, almofadinha, no TNT no chão, até que a gente conseguisse comprar a mobília. Demorou 1 ano e meio, foi um projeto de médio prazo. Lá atrás eu também identifiquei que os nossos banheiros, que eram usados por crianças e adultos, ofereciam algum risco para as crianças. Eles são escondidos atrás da igreja, não tinha gente da introdução da recepção da igreja observando ali, então eu coloquei como necessidade, e a gente precisa de um banheiro seguro para criança. Deve ter uns 4 meses só que a gente inaugurou. Então foi um projeto a longo prazo. Demoraram 4 anos para a gente conseguir ter o banheiro, cabine individual da menina, cabine individual do menino, bem localizados ali num lugar seguro para ele. Mas teve coisas que eu consegui fazer imediatamente assim que eu entrei. Por exemplo, os brinquedos do berçário e do maternal estavam muito velhos. Então a gente recolheu esses brinquedos, limpou, higienizou. Aqueles que estavam funcionando, apesar de velhos, a gente doou para uma instituição carente. E eu fiz uma campanha entre os pais de crianças. Gente, quem tem um brinquedo em bom estado aí para doar? E aí a gente renovou o brinquedo do maternal e do berçário. Entende? Então, levantar necessidades e entender o que você precisa e listar por ordem de prioridades também vai fazer com que você observe aquilo que é possível imediatamente, aquilo que você precisa de um certo prazo ou até mesmo um prazo maior. Mas é importante você organizar isso de uma maneira escrita, porque aquilo que você está visualizando, as pessoas não estão. Aquilo que Deus revelou para você, né? Mostrou para você,
você buscou em Deus ali com sabedoria do alto, você vai compartilhar com as pessoas certas para que você tenha parceiros nessa missão. E gerir recursos é muito disso, né, de você achar soluções para sanar necessidades, né. Na lista do que você gostaria, a sugestão é você anotar e reservar esses alvos e levar cada um em oração ao Senhor. Deus vai confirmar ou vai tirar do seu coração. Tem umas coisas que logo quando eu entrei, eu falei assim: "Eu quero isso". E depois com o tempo eu vi que não era isso que a gente precisava, era só um desejo meu. Então, você colocar isso em banho-maria te ajuda a passar pelas peneiras. E aí você vai vendo realidades sendo transformadas, aquilo que era tão importante não é mais, surgiu uma outra necessidade. Então, o pior inimigo da gente é a ansiedade, é a afobação. Quando a gente está na gestão de um ministério e tem projetos a serem executados, a melhor coisa é você fazer cada coisa no seu tempo e com a sabedoria do alto, tá? O que eu tenho? O que eu preciso? O que eu quero? E aí você leva isso ao Senhor e o Senhor vai direcionar você. Como levantar recursos materiais para os nossos projetos aqui dentro do Ministério com Crianças? Primeiro, a gente vai fazer uma sondagem do tipo de estratégia que funciona na nossa realidade. Eu posso fazer um bazar? Tem igreja que fazer bazar é inadmissível. A igreja não aceita. Eu consigo fazer cantinas? Os embaixadores do rei podem ajudar a gente fazendo um serviço real, um lava-jato? A gente pode escrever um bom texto e pedir o pastor para colocar no grupo do WhatsApp da igreja, pedindo aos irmãos que deem ofertas voluntárias para tal e tal finalidade? A gente pode pedir patrocínio para empresas da cidade? A gente pode fazer marmita, quentinha. Domingo tem feijão tropeiro, domingo tem salpicão, domingo tem, né? Essas marmitas que a pessoa chega em casa, faz um arroz e o almoço está pronto. Então, são coisas que dão dinheiro, elas levantam recursos materiais, né? Mas antes de fazer, o que que funciona aqui para gente? Então, é importante você identificar a realidade que você está. Como levantar recursos humanos, né? Como levantar gente para trabalhar com a gente, fazendo parcerias. Então, existem pessoas que elas podem oferecer o seu trabalho profissional como provisão de Deus. Ah, por exemplo, a gente está com a parede suja lá da sala das crianças. Ao invés de contratar uma empresa para pintar um pintor, algum irmão da igreja gostaria de servir ao Senhor renovando a pintura do nosso berçário? É uma oportunidade para você servir ao Senhor. Aqui na igreja a gente, por exemplo, tem marceneiro, tem eletricista, tem artesã, a gente tem designer digital, não é? Pessoas da informática. Então, eu tenho uma página no Instagram do Ministério com Crianças, mas eu não sei fazer vídeos bacanas, eu não sei fazer aquelas propagandas bacanas, convite do culto bacana, não é? O que eu faço é muito feinho, mas tem alguém, um adolescente da minha igreja que é muito bom nisso. Então, vou fazer um convite para ele servir ao Senhor e abençoar o Ministério com Crianças fazendo uma coisa profissional, uma coisa bacana, porque ele tem habilidade para isso. E, gente, as pessoas amam servir, sabe? As pessoas gostam de ser chamadas para servir. Então, é muito legal quando a gente chama essas pessoas para somarem com a gente no ministério. E assim a gente economiza, a gente levanta esses recursos humanos, essas parcerias para o Ministério com Crianças ter seus projetos alavancados. Ó, professor de teatro, professor de dança, né, para fazer coreografia com as crianças, professor de música, a gente pode ensaiar um prelúdio com as crianças na flauta, uma apresentação de Natal, libras, a gente pode fazer isso. A gente tem terapeutas na igreja que podem ajudar com reforço escolar, atendimento psicológico. Se não puder ser gratuito, preço simbólico. Mas isso tudo enriquece o ministério com crianças, porque na base, na essência, nós estamos trabalhando para pastorear essas vidas. E elas precisam disso tudo. E quanto mais elas estiverem aqui conosco, menos elas estão
no mundo, fora do reino. Há famílias que precisam dessa parceria da igreja. Precisam, porque não têm condições, não é? E há outras famílias que têm condições, mas preferem que o filho esteja na igreja do que em casa, com uma babá ou numa aula de reforço, contraturno. Estar na igreja é algo que a nossa geração perdeu um pouquinho. Eu me lembro que eu quase morava na igreja quando eu era criança. Tinha ensaio, minha mãe me levava, tinha classe, minha mãe me levava, tinha Mensageiros do Rei, minha mãe me levava, então eu estava sempre lá na igreja. E hoje eu percebo assim uma geração de gente muito cansada, né? E às vezes porque fica sobrecarregado sobre uma pessoa só. Então cansa. Essa questão de fazer essas parcerias e de gerir os recursos humanos distribui, equilibra e oferece muito mais para as famílias, para os pais e para as crianças, tá? Então, dei alguns exemplos aí de como a gente pode levantar esses recursos humanos, mas uma boa coisa é a gente olhar para quem está perto da gente. Deus muitas vezes já colocou aquilo que a gente precisa ali bem pertinho da gente. É orar, pedir sabedoria a Deus e caminhar junto. Bom, a gente falou então sobre os caminhos e a gente vai falar agora da criança, né? Que a gente tem 3 direções para o Ministério com Crianças: a criança, a família e o líder. A gente falou de recursos, a gente falou de projetos, a gente falou de gestão e agora a gente vai falar sobre a gestão da criança. Ministério com Crianças. Para manter um ministério com crianças dinâmico e criativo, uma boa dica para você fazer a gestão disso é considerar faixas etárias, né? Você pode considerar faixa etárias pelo menos assim: bebês, crianças pequenas, crianças maiores, pré-adolescentes e lembrando das crianças neurodivergentes ou atípicas, não sei como que vocês estão chamando aí, mas a gente tem usado essas 2 expressões mais atualmente. Neurodivergentes e atípicas. São as crianças autistas, as crianças com TDAH, as crianças com TOD, transtorno opositor, as crianças com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, essas crianças entram na nossa gestão. A gente tem que pensar nelas na hora de fazer um ministério com crianças acontecer, tá? Ah, quais são os tipos de projetos que a gente pode desenvolver para a criança? Bom, a gente tem que pensar que a gente não é escola e a gente não é família. Qual é o nosso papel enquanto igreja? Então, a gente tem a EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, que é prover um currículo bíblico para a criança estar viajando pela Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A gente tem um projeto chamado Culto Infantil, que pode promover para a criança um tempo de encontro com Deus, uma experiência de louvor, de adoração, de oferta, não é? Que ela é confrontada com uma palavra para o seu cotidiano, tem um apelo de entrega, de conversão, de consagração. Então, é o papel do culto, do encontro com Deus. A gente pode desenvolver um projeto para discipulado da criança, pode ser um discipulado no lar, ou pode ser um discipulado na igreja. O discipulado, ele vai fazer com que a criança cresça na fé, amadureça na fé. A gente tem as organizações missionárias, no caso para crianças pequenas, amigos de missões, e para as de 9 anos em diante, embaixadores e mensageiras do rei. O papel da organização missionária é trazer o coração da criança para a necessidade de que ela multiplique a palavra de boas novas, que ela evangelize outras crianças. E a gente tem também um outro projeto que eu acho bem bacana, que é a classe preparatória para o batismo, que aí é uma classe que a gente fala sobre a doutrina batista, sobre a igreja batista. É uma classe que oferece muito história também para a criança, no sentido de conhecer quem somos e aonde ela está se inserindo, não é? A gente tem esses projetos que são bíblicos, tá? Projetos de ensino. Mas, pensando na gestão de projetos para criança, a gente não pode pensar só no ensino. Por isso que eu falo para vocês que é muito abrangente.
a gente pensa também em projetos para o desenvolvimento integral dessa criança enquanto ser humano, enquanto cidadão. Então, a gente pode oferecer aulas de modalidades esportivas para os meninos, balé, para os meninos e meninas, xadrez, queimada, vôlei, handball, para as meninas, balé, né? A gente pode oferecer aula de música, aula de teatro, canto coral. São projetos para o desenvolvimento integral dessa criança. Então, a gente pensou no projeto de ensino bíblico, no projeto de desenvolvimento e ainda podemos pensar nos projetos de integração e comunhão. Então, a gente tem oportunidade de desenvolver projetos bem criativos e bem legais, que envolvem família, comunidade, que fazem parceria com escola, igreja, tá? Esses projetos a gente desenvolve em datas comemorativas, na maioria das vezes, Dia das Crianças, Bye Bye Férias, Tarde Alegre, Dia Alegre e etc, não é? Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia do Professor. Então, essas datas de calendário, elas promovem integração e comunhão, e elas trazem gente nova para somar no ministério, tanto no time da equipe, como também famílias e crianças novas chegam para a igreja quando a gente desenvolve esses projetos. Agora, a gente vai falar daquela outra direção que é a família. Quem trabalha com criança, querendo ou não, vai interagir com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, que a criança não vai para a igreja sozinha. Quais são os projetos que a gente pode desenvolver enquanto líderes, ministros do Ministério com Crianças, que vão alcançar a família? O primeiro é você não cair no perigo e na tentação de achar que a família é o seu público-alvo principal. O nosso público-alvo principal é a criança. Senão a gente começa a querer abraçar o mundo e não faz nada direito, tá? Então, o nosso alvo é a criança. Porém, a gente pode oferecer ferramentas para os pais. A igreja pode dar suporte ao pai, ao responsável daquela criança, por exemplo, no ensino bíblico, porque a gente não é escola, porque a gente não é creche. Então, a gente é igreja e a gente quer que essa criança consiga ter um culto doméstico, por exemplo, com a sua família. Eu posso oferecer um roteiro de devocional, um culto doméstico, um manancial. Eu posso fazer um trabalho com as gestantes, para que essa criança, ao nascer, já esteja inserida na igreja de alguma forma, já tem essa questão do pertencimento, tá? Os avós desenvolvem um papel muito bacana na criação das crianças. Uma vez eu fiz uma pesquisa e levantei uma estatística de que 1/3 das crianças da nossa igreja, elas eram trazidas pelos avós. Então, é uma porcentagem bem significativa. Então, é alguém que às vezes a gente não pensa, não é? Mas o avô, a avó, eles são parceiros nossos no ministério com crianças. E a gente pode oferecer para eles também o suporte. Por exemplo, um avô e uma avó que trazem a criança para a organização missionária. Eu posso montar no horário da organização missionária, que eles vão ficar ociosos ali esperando, eu posso oferecer, de repente, um material para eles realizarem um pequeno grupo, uma célula, não é? Ou eu posso oferecer um curso, escola de pais, pais para toda a vida, é, criando filhos ao modo de Deus, estudar um livro juntos. São projetos que agregam, tá? Pensando na família, a gente tem projetos de ensino, projetos de desenvolvimento e projetos de comunhão, assim como a gente pensou lá na criança. Se eu quero trabalhar ensino, eu posso oferecer palestras, eu posso oferecer cursos, né? E aí, ó, coloquei de preferência paralela à atividade com as crianças, porque vai para levar a criança para um ensaio, vai para levar a criança para uma aula, vai para levar a criança para a organização missionária, e o tempo não fica ocioso, você também é edificado. A gente tem aqui acontecendo uma célula, um pequeno grupo, um curso, uma leitura devocional do manancial, da Bíblia. E aí tem uma motivação a mais para esse familiar estar ali. Não é só para levar a criança, ele tem uma motivação pessoal também. Nós fizemos a EBF aqui ano passado, ou semana passada, desculpa.
semana passada, e ano passado, eu rindo de mim mesma aqui ano passado. Nós fizemos a EBF, Escola Bíblica de Férias, não colônia de férias, a Escola Bíblica de Férias. E os pais tiveram a classe deles. Enquanto as crianças estavam nas salas por faixa etárias, nós trouxemos uma pessoa para falar sobre alta exposição de filhos no ambiente virtual da internet. Nós trouxemos uma segunda palestra no segundo dia, que foi sobre disciplinas espirituais no lar. É uma família que consegue fazer culto doméstico todos os dias. Eles têm 3 filhos autistas. E a terceira palestra foi o nosso pastor de adolescentes, que ele falou o que ele identifica que chegou ali na adolescência, mas foi semeado na infância, ou foi deixado de ser semeado na infância. Então, a gente teve uma presença muito bacana de pais nessa IBF, que levaram seus filhos, mas não deixaram na porta da igreja e foram embora, eles permaneceram ali e receberam ferramentas. Então, pensando no ensino. Pensando no desenvolvimento, a gente pode dar para esses adultos, esses familiares, oportunidade para servirem ao Senhor. Gente, tem muita gente que não gosta de ir para frente da igreja, não pega o microfone, fica tremendo, fica com vergonha, acha que não dá conta de dar uma aula, de ser um professor, mas são pessoas que podem ser aquele colinho para um bebê, podem acompanhar uma criança, dar segurança para ela ir ao banheiro. É uma professora ou é alguém que pode estar organizando a sala antes da gente chegar ou depois. Uma pessoa pronta a servir, pronta a ser bênção, a gente só precisa treinar essa pessoa para e dar a oportunidade para servir. São pessoas que agregam e muito. E a terceira e última faceta, não é fácil aqui de projetos para a família, é a questão da comunhão, exatamente as festividades em datas comemorativas. Quando um avô percebe que a igreja reconhece o papel dele na vida daquela criança, gente, é emocionante. É emocionante. Então, você dá esse reconhecimento e permitir que eles estejam juntos, né? Vamos chamar todos os avós, vamos chamar todas as mães. E ali você está sendo igreja, gerando oportunidade de comunhão e andar junto. Falamos da criança, falamos da família, e agora a gente vai falar do líder, porque quem está na gestão do ministério com crianças, ele precisa desenvolver os seus líderes, formar novos líderes e desenvolver os atuais, né? Nosso foco principal, nosso público-alvo é a criança, mas precisamos constantemente de formar novos líderes, sim ou não, gente? Super sim, não é? Tem gente que está aí no Ministério com Crianças há 40 anos, 50 anos, 60 anos, caçando alguém para ele treinar e deixar o legado. Né? Atualizar os líderes que estão ali na linha de frente com uma visão clara da motivação e o chamado para o cumprimento da missão. Deus chamou as pessoas para servi-lo. Quais são os projetos que eu posso desenvolver com a liderança, os meus liderados? Projeto de ensino. Eles precisam ser alunos da IBD, gente, primeiramente. Só se levanta para ensinar quem se assenta para aprender. Então, eu faço a escala do Ministério com Crianças. O máximo que a pessoa pode servir é 2 vezes por mês. Ela precisa ser aluno da escola dominical, ela precisa ser assídua aos cultos, participativa. A criança precisa ver a sua professora ali, a tia ali, o tio ali, sabe, no culto, ofertando, adorando ao Senhor, participando, porque ele ensina com a vida primeiro, depois com aquilo que ele fala. Então, uma maneira da gente investir nos nossos liderados é incentivá-los a serem alunos da EBD. Segunda maneira é desenvolver projetos que viabilizem a participação desse líder em congressos, conferências. Ah, mas a gente não tem dinheiro. Não tem mesmo. E não vai ter da igreja, do nosso bolso. Mas o que que a gente pode fazer? Lembra lá na gestão de recursos? Levantar recursos, né? Teve uma festa de uma escola aqui na nossa cidade e a festa tem barraquinhas que vendem as coisas. Então a gente montou a barraca do pastel. E na barraca do pastel a gente já foi sabendo que ia trabalhar.
para levantar recursos para a gente ir numa conferência de líderes de ministérios com crianças. Então, a gente pediu massa de pastel de doação, a gente pediu queijo, a gente pediu carne, e tudo que a gente vendeu foi lucro para a gente ir na conferência. Então, esse tipo de projeto de capacitação desse líder, de desenvolvimento desse líder, faz com que ele entenda que ele é valorizado e que ele precisa estar cada vez mais atualizado, investir nele mesmo para ele servir melhor o Senhor, corresponder ao chamado de Deus. Então, a gente tem as aulas, a gente tem os cursos, a gente tem as especializações, a gente tem encontros de alinhamento, né? Não sei com que frequência você consegue reunir os seus líderes, de forma presencial ou de forma online, mas esses encontros, eles não deixam a pessoa ficar solta, distante, né? O que eu chamo de especializações? Você tem um professor que se identifica, por exemplo, com o Ministério da Inclusão, crianças autistas. Vamos investir nesse professor para ele ganhar essa especialização, para ele trazer esse conhecimento para a igreja, né? E tem muita coisa hoje também que é gratuita na internet, né? O fato da gente desenvolver o projeto pode ser um projeto de motivação. Gente, vamos marcar todo mundo na casa do fulano, porque vai ter uma live sobre isso, isso e isso. Vamos assistir junto. Cada um leva um doce ou um sal, e aí a gente senta, assiste a palestra, depois a gente lancha, e aí depois cada um compartilha o que aprendeu. Então, é um projeto simples que funciona também quando a gente fala sobre o nosso time de liderados. Na parte de desenvolvimento desses liderados, a gente tem que dar oportunidade para eles exercerem as novas habilidades, né? Por exemplo, eu dei o exemplo aqui de investir em alguém para aprender sobre a área da inclusão na igreja. Tá, a pessoa foi e aprendeu, quando ela volta, a gente entende que aquilo é uma concorrência. E aí a gente não abre espaço para essa pessoa implementar aquilo que ela aprendeu ali. Não, a gente quer o desenvolvimento dessa pessoa, a gente tem que dar oportunidade para ela servir. Nós temos no nosso time de professores gente que sabe tocar um violão, não, mas você tem que só dar aula, né? Não pode dar oportunidade para a pessoa exercer nada além e desenvolver, né? Tem muita coisa assim que às vezes a gente se apega que é coisa muito pouca. E a gente não dá oportunidade para os nossos liderados se desenvolverem. Pelo contrário, a gente precisa, enquanto gestores, criar projetos pensando no desenvolvimento desses líderes. Projetos de comunhão da nossa equipe de líderes, encontros. Não é só aquele encontro, sabe, para você passar conteúdo, cobrar, falar o que está errado, o que não está acontecendo, está chegando atrasado, deixando a sala bagunçada, não está recebendo as crianças na porta, não está preparando sua lição com antecedência. Chega em cima da hora, você me pede coisa e eu não tenho como. Então, assim, enquanto gestores, a gente também pensa na comunhão da nossa equipe. Atualmente, no ambiente das empresas, das grandes empresas, né? Eles falam muito que a pessoa hoje não trabalha pelo salário. A pessoa hoje trabalha pelo prazer de trabalhar. Ela quer trabalhar num lugar que ela tenha orgulho de falar que ela trabalha lá. E isso é muito verdade, não é? Aqui na igreja, a gente não quer pessoas trabalhando por obrigação, ainda mais com criança, não é? Criança, o amor é o carro-chefe, a alegria. Então, a gente promovendo, criando projetos que façam com que a comunhão seja praticada, exercida de forma verdadeira, leve, prazerosa entre nós, a gente, quando vai planejar um encontro, a gente planeja e separa um tempo para bate-papo, um tempo para lanche, um tempo para brincadeiras e dinâmicas de grupo, porque isso traz reconhecimento da pessoa mais do que do serviço. Você dá visibilidade para aquela pessoa, para o servo voluntário, mais do que o produto que ele oferece, tá bom? Isso gera gratidão no coração das pessoas e pertencimento, prazer, alegria. Outra coisa que você precisa, enquanto gestora do Ministério com Crianças, é entender que a sua equipe precisa também ser pastoreada muitas vezes.
não é? Você olha e vê que a pessoa não está bem, você fala: "Tá tudo bem?", mas você fala: "Tá tudo bem" e já passa correndo, porque você já meio que viu que não está tudo bem, e você sabe que não vai dar tempo de ouvir, que não vai dar tempo de conversar, que não vai dar tempo, né. Então planeje esse tempo, percebeu um clima, um olhar triste, chorando no canto, sabe que está enfrentando uma situação difícil, enfermidade, relacionamentos familiares, você vai pegar o seu telefone, seu WhatsApp, porque você é gestora dessa equipe e você é ministra ali em nome do Senhor, e você vai mandar uma mensagem, vai falar assim: "Eu quero orar com você". Aí você ora com a pessoa e pergunta: "Você quer conversar?". Porque Deus nos dá habilidade para o aconselhamento. Fechamos a gestão de projetos. Projetos em 3 direções: criança, família e liderados. Isso passa pelas áreas do ensino, do desenvolvimento e da comunhão, tanto criança como família, como liderados. Ensino, desenvolvimento e comunhão. Ministério com crianças é grande, não é, gente? É abrangente, tá?